Agora a gente precisa conversar muito seriamente sobre o carbono. O carbono é o elemento principal, é a estrutura, o alicerce de todas as moléculas orgânicas e por esse motivo a gente precisa entendê-lo bem a fundo. Isso não vai ser necessário em outros átomos, mas no caso do carbono isso é essencial. E eu vou te convidar a entender e perceber o carbono a fundo a partir de agora. A primeira coisa que é interessante salientar sobre o carbono é que o carbono é um elemento que possui, número atômico 6, então deixa eu colocar aqui para ti, você já está aí cansado de saber disso, você já trabalhou muito, né? Está aqui o Z dele, é 6, e o número de massa é 12. Bom, a gente não vai agora se preocupar com a massa, né? A massa é a soma das bolinhas do núcleo, então o carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons, 6 mais 6, 12. Lembrando que esse é o isótopo mais abundante do carbono. O que vai ser muito importante para nós aqui no carbono é o número de elétrons, porque são os elétrons que farão a diferença. Então vamos colocar assim. Quantos prótons tem o carbono? 6. Quantos nêutrons tem o carbono? 6. Mas como o que nos interessa é a ligação dos carbonos com outras espécies, vamos dar um enfoque muito grande para os elétrons. Quantos elétrons tem o carbono? 6. Você pode ver então ali que nas camadas do carbono você tem 6 bolinhas. Eu acho que eu coloquei uma a mais sem querer. Isso, coloquei uma a mais sem querer. Então deixa eu apagar uma bolinha aqui. Pronto. Agora foi. Foi. 6 bolinhas como você pode ver. Tudo bem? Esse é o átomo de carbono. 6 prótons, 6 nêutrons, mas vamos focar nos elétrons. Por que eu tenho que focar nos elétrons? Porque esse modelo que você está vendo é chamado de modelo de Bohr. E ele vem a partir daquela configuração mais básica dos átomos. E eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo quando em se tratando de carbono. Tá? Então, como é que eu sei que tem 2 elétrons na primeira camada que a gente chama, lembra? De camada K, 2 elétrons. E que tem 4 elétrons na segunda camada, camada L. Eu sei disso porque foi feita a distribuição eletrônica. E isso aqui, queridos, é a distribuição eletrônica. Ó, eu comecei com um S2, então na camada K você vai ter 2 elétrons, 2 S2, então na camada L você vai ter 2 aqui e ainda na L mais 2. Tá vendo? Ó, 2S2, 2P2. Porque você tem aqui, ó, P1 mais P1, P2. Então isso aqui é como se fosse assim, ó, 2P2. Lembrando que eu estou seguindo o diagrama de distribuição eletrônica de Pauling, tá? Bom, você já é um aluno diferenciado, você sabe que essa relação ela é muito limitada. E para o carbono é importante que você aprofunde um pouquinho mais isso. Quando você lê 1S2, você sabe que o átomo não é uma cebola, que nem você está vendo ali. Você sabe que os elétrons ao redor do núcleo, eles formam áreas com formatos diferentes, chamados de orbitais. Então, estas áreas que têm formatos diferentes, chamadas de orbitais, são as áreas onde os elétrons se encontram e são as áreas ou regiões que podem estabelecer ligações com outros átomos. Né? Por isso, eu queria que você lembrasse um pouquinho só, bem pouquinho mesmo, de números quânticos e aquela coisa dos orbitais. Quando alguém escreve um S2, significa que você tem 2 elétrons girando e formando uma bolinha. Assim, ó. Babson, eu já não entendi. Tá, pensando nisso, eu já montei aqui para você uma animação. Peço desculpas pela forma rudimentar da animação, porque esse aplicativo não me dá tanto recurso. Ó, isso aqui que seria literalmente o 1S2, 2S2, 2P2. Você teria 2 elétrons girando na primeira camada e 4 elétrons girando na segunda. Só que esse modelo é um modelo muito simples, chamado de modelo de Bohr. E a gente sabe que, na verdade, os elétrons não ficam assim.
a gente desenha desse jeito só para explicar de uma maneira mais simples. Só que neste momento a gente vai precisar de uma maneira um pouquinho mais profunda para entender alguns comportamentos do carbono. Por isso, a gente vai ter que representar assim. Esse é o nosso carbono. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar por etapas. Ó, vou segurar aqui e eu vou apagar alguns outros lugares para você ver. Pronto. Aqui você tem os elétrons girando. Quando os elétrons giram nessa primeira camada, pensemos assim, ó, tá ali. Eles fazem um efeito visual como você tá vendo. E esse efeito visual, vou até aumentar aqui para ti, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó, desse jeito. Ó, vou fazer assim, ó. Cria isso aqui, tá vendo? Que parece uma bola, uma esfera, uma esfera. Então, esses elétrons que ficam girando ao redor do núcleo, você pode perceber o núcleo bem pequenininho ali no meio, eles criam uma região chamada de região 1s2, você pode perceber isso aqui embaixo, ó, tá vendo aqui embaixo? 1s2, tá ali a regiãozinha, que é a região onde você tem esses dois primeiros elétrons do carbono. No entanto, não para por aí e você sabe muito bem disso. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Tá, deixa eu só tirar ali, fechou, e agora aqui. Deu. Ó, agora deixa eu só também dar uma diminuidinha ali para não ficar tão bagunçado para você ver. Ó. Ali são os dois elétrons girando com uma velocidade absurda, gerando esse efeito que você está vendo. Só que o carbono não para por aí. Ele tem elétrons no 2s. Onde está o 2s? O 2s está aqui. Vamos enxergar ele. Olha ali os dois elétrons no 2s. Os dois elétrons no 2s ficam girando também, só que eles giram numa região maior, porque eles têm mais energia, gerando um orbital maior, ó, fazendo esse efeito que você está vendo aí. Então, por dentro você tem os elétrons girando do 1s e por fora os elétrons girando do 2s. Tudo bem? Só que o carbono não tem 4 elétrons, ele tem 6. Faltam 2 outros elétrons. E estes 2 outros elétrons ficam em 2 outros orbitais, chamados de orbitais p. O primeiro elétron que fica no primeiro orbital p, tá, vou voltar aqui para ti, ó, voltar aqui. Então a gente viu o seguinte, a gente viu que tem 2 elétrons aqui, tá, vou apagar aqui para você, ó, tem 2 elétrons aqui, ó, 1, 2, eles ficam girando e formando essa figura. Por fora, numa esfera maior, tem mais 2 elétrons, assim, que ficam girando e formando essa figura. Só que agora tem mais 2 elétrons que ficam nessas áreas chamadas de áreas P. Então eu vou desenhar esses elétrons com os tracinhos, indicando o elétron, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó, um risquinho, um elétron, outro risquinho, que é o elétron, são os spins, lembra? Aqui um elétron e aqui outro elétron, foram 4 elétrons. Faltam 2. Bom, um elétron vai ocupar essa área ali que é correspondente à área azulzinha, tá vendo? Tá vendo a área azul? Pois é, um elétron vai estar correndo naquela área. Ele vai ter uma energia capaz, que dá a capacidade a ele de ocupar aquela região, uma região com aquele formato. Bah, professor, eu não entendi. Não tem problema, vou explicar para você. Ó. Tem um elétron que fica girando, 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 e ele gera uma região com esse formato que você está vendo aí. Vamos enxergar ali no aplicativo? Ó, tá pronto? Vamos lá então? Região, deixa eu ver se ele vai aqui. Olha ali, viu só? Essa é a região P, PY, né? Y porque está no eixo Y, no eixo vertical, ok? Ah, professor, não estou vendo muito bem. Tá, vou diminuir aqui o amarelinho. Vou colocar ele assim para você, tá? Para você não deixar ele atrapalhar. Olha o azulzinho, vou aumentar o azulzinho para você ver. Tem um elétron fazendo esse efeito aqui, tá vendo? Ele fica correndo tão rápido, mas tão rápido, com tanta energia, que se você pudesse enxergá-lo, você veria ele fazendo exatamente, descrevendo exatamente esse trajeto, gerando exatamente essa área. Então, nesta região, somente ali, você tem um elétron. Tudo bem? Tá, mas ainda não terminou. Tem mais um elétron do carbono, são 6. Tá, beleza. Então, cadê o outro elétron do carbono? O outro elétron do carbono vai ficar aqui nessa região, que é essa região verdinha, chamada de orbital P. Deixa eu colocar aqui os
as letrinhas, né? Ó, PY, PX. Tá vendo que é o eixo horizontal. Então, olha ali onde é que vai ficar o elétron do carbono. Deixa eu mostrar aqui para você. Bom, aqui eu desenhei ele num eixo Z, tá? Mas vamos supor que ele esteja num eixo vertical. Eu coloquei ele num eixo horizontal, desculpa. Ah, eu não entendi. Numa linha, tá? Olha ali, ó. Olha onde é que ele vai estar. Tá pronto para enxergar ele. Eu vou diminuir aqui o elétron do PY, para deixar ele mais assim sutil, para você poder ver o do PX. Tá pronto? Enxerguei. Ali está o PX correndo. Viu só? Então tem um elétron aqui do carbono que está preenchendo essa região. Ele só fica aqui. Ele não vai para cima, não vai para baixo, ele só fica percorrendo esse trajeto, esse caminho. É só ali que ele fica. Então, se você enxergar um carbono, você veria exatamente isso que você está enxergando agora. Bagunçado, feio, desse jeito, confuso. Porque é o movimento que o elétron faz na região PX, PY, na região S, na região S, o carbono seria assim. Tudo bem? Tá. Agora eu queria falar com vocês sobre os elétrons que ficam no nível 2. Aqueles que possuem o 2 na frente. Tá vendo ali, ó? 2S2, 2PX e 2PY? Pois é, o número indica o tamanho. E é sobre esse tamanho que eu queria falar com você. Preste atenção, eu vou ampliar só os que tem o 2 na frente. Deixa eu ampliá-los. Ó, eu vou ampliar aqui o amarelinho, que são 2 elétrons que ficam nessa região aí, gerando uma forma esférica. Eu vou ampliar o azulzinho, que tem um elétron fazendo isso aí, esse movimento, nessa região. E eu vou ampliar aqui o verdinho. Bom, pessoal, vocês não concordam comigo que esses elétrons são 4 elétrons que se encontram ali? 2 na amarelinha, 1 na azul e 1 na verdinha. Vocês não concordam comigo que eles estão muito próximos? Ou seja, que eles estão muitas vezes transpondo as regiões uns dos outros? Ou um do outro? Pois é, e de fato isso acontece. Em função disso, em função de haver ali uma proximidade muito grande entre os orbitais, acontece um fenômeno bem esquisito, chamado de fenômeno de hibridização. Os orbitais, eles acabam se fundindo e se transformando em novas regiões, chamadas de orbitais fundidos, ou orbitais híbridos, porque a palavra híbrido vem de fusão, de uma fusão entre coisas. Então, o que acontece? Em função disso, o carbono acaba gerando orbitais híbridos, e para isso eu vou mostrar para você de uma outra forma. Bom, vamos montar aqui o carbono, então, passo a passo. Como é o meu carbono? Aqui está o núcleo do meu carbono. Tá, vou pegar aqui o núcleo do meu carbono. E o meu carbono, ele tem, então, 2 elétrons na região 1s. Então, vou colocar aqui 2 elétrons na 1s, formando esse desenho aqui, ok? Ele tem 2 elétrons na 2s. Formando esse outro desenho aqui. Então, tem 2 elétrons formando isso. Ele tem 1 elétron na região PY, que é azulzinha. Então, está aqui, ó, formando isso aqui. Tá vendo? Assim. E ele tem 1 elétron nessa região PX. Deixa eu colocar ele aqui na linha, formato de linha, para você ver. Pronto. Agora o meu carbono está exatamente igual ao que você estava vendo antes. O que acontece? Por causa dessa área amarela e dessa área azul e verde ficarem tão próximas umas das outras, esse elétron que você tinha visto aqui, ó, deixa eu colocar o elétron para você. Eu tinha 1 elétron aqui, 2 aqui, 3, 4, 5, 6. Tá vendo esse elétron aqui, ó? Esse elétron ali, deixa eu tirar aqui, agora, esse elétron aqui, ó, melhor, vou fazer assim. Tá vendo esse elétron aqui, ó, esse aqui? Ele tá aqui, ó, ele tá na parte amarela, girando junto com os outros. Como tem muito elétron, já tem um elétron na parte amarela, o que ele faz? A gente diz que ele se excita. Como assim se excita, professor?
Ele acaba ganhando energia, tanto pela repulsão que existe para com este outro elétron, ó, eles são elétrons negativos, eles se repelem. E ele acaba pulando para o outro lugar onde há espaço. Como assim? Ué, tem uma casinha vazia aqui, tá vendo? Ele acaba pulando para cá. E ao pular para lá, assim, ó, tá vendo? Deixa eu colocar agora para cá. Ó, ao pular para lá, ele cria uma nova região para o carbono. Ah, mas que difícil. Não é tão complicado. Ele cria uma nova região para o carbono e ele vai começar a andar nessa região aqui vermelhinha. Tá vendo? Assim. Aí deu. Aí acabou. O carbono ficou uma bagunça só. Esse é o seu carbono, literalmente. E ele fica muito, muito bagunçado. Né? Deixa eu tirar aqui, só para poder copiar. Deixa eu copiar aqui. Copiou. Eita. Copiou. Colou. Vamos colocar aqui um carbono. E aqui o outro carbono. Prontinho. Vamos trocar aqui. Beleza. Tá ali o outro orbital. Certo? Então, ali você tem o carbono que era o normal, deveria ser assim, só que como na região amarela tem 2 elétrons e eles acabam se repelindo, um dos elétrons acaba pulando e gerando essa região vermelhinha que você está vendo ali. Ou seja, bagunçando ainda mais as estruturas do carbono. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos copiar e colar aqui algumas coisinhas para você ter isso bem organizado, certo? Deixa eu pegar aqui, vou exportar para você ter parte a parte e não se atrapalhar com isso, porque parece ser difícil, mas não é uma barbada. Na hora de perguntar, eles perguntam sempre as mesmas coisas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para você e vou responder ali uma perguntinha bem simples. Tá, deixa eu tirar aqui para você ver. Pronto. Assim. Tá aqui, ó. Esse é o carbono. Tá vendo? Tem que ficar assim. Eu vou colocar aqui direitinho para vocês os elétrons. Ó, 2 elétrons no 1s, 2 elétrons no 2s e 2 elétrons no p, gerando 6 elétrons. De novo, o que acontece é que esse elétron aqui em particular, deixa eu pintar ele, esse elétron ali em particular, ele acaba se excitando, porque ele fica muito perto dos outros e quer uma região só para ele, quer ficar sozinho. Então ele acaba vindo justamente para essa área aqui, ó. Ó, ele deixa ali um lugar vazio, tá vendo? E vem para cá, tá ali ele. Deixa eu pintar ele aqui para você perceber. Tá ali ele. E aí o seu carbono ficou como? O seu carbono não ficou mais daquele jeito. Ele ficou assim, de um jeito super, muito, mas muito instável mesmo. E é nesse momento que vai acontecer esse fenômeno chamado de fenômeno da hibridização. O carbono chegou nesse ponto de bagunça. Ah, professor, mas por que a gente não usa só o átomo cebola? Querido, eu preferiria também usar. Só que as provas perguntam para vocês coisas que são referentes a isso aqui, a esse conhecimento específico. Então eu preciso mostrar para ti. De novo, eu estou explicando para você como a gente explicaria assim, ó, desde o zero para um aluno que está começando a lidar com a química orgânica, nunca viu isso na vida. Então, na prática, você vai ver que é super mecânico, mas é legal que você tenha esse embasamento. Então, o que vai acontecer? O seu carbono está muito bagunçado, está numa estrutura muito bagunçada. Logo, todos esses orbitais aqui, ó, vou pegar eles para vocês verem, deixei tudo prontinho. Todos esses orbitais aqui, ó, tá vendo? Todos esses orbitais aqui, que são os orbitais do nível 2, o 1s, tá? Ó, vou escrever aqui para você. Vou escrever aqui, ó, colocar assim para ti. Ó, o orbital S, o P, Y, o P, X e o P, Z, todos eles vão acabar se... Eu vou arrumar aqui para que ninguém tenha dúvida, né? PX, que é o eixo X, aquele eixo da linha. Assim, fechou. E o PZ, que é o eixo, aquele tridimensional, assim, que seria perpendicular, seria, né, na diagonal ali dos outros eixos. Pronto, assim. Tá aí.
Tá bom? Então, todos esses 4 elétrons que geravam esses 4 desenhos, essas 4 regiões, eles acabam se fundindo. Literalmente, um acaba se fundindo com o outro. Assim, ó. Vou mostrar pra ti, ó. Eles acabam se fundindo e criam-se orbitais híbridos. E os orbitais híbridos são justamente esses roxinhos aqui. Dos 4 elétrons que vocês tinham, esses 4 orbitais se fundiram e formaram orbitais todos iguais, sem exceção, com a mesma energia, com a mesma região, para que nenhum elétron fique fazendo voltinha enquanto o outro está fazendo o alter. Nenhum faça ali a bolinha e o outro faça o bastãozinho. Não, todos fazem o mesmo desenho, fazem o mesmo percurso. Ou seja, todos fazem esses orbitais híbridos que você está vendo aqui. Portanto, olha como é que ficaria o carbono. O carbono teria o orbital 1s2, lá o núcleo dentro, né? E ele teria aqui, ó, orbital híbrido, tá vendo? Orbital híbrido, assim, orbital híbrido e orbital híbrido. Esses são os orbitais híbridos. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui, fechou? Este aqui, vou colocar assim para ti, fechou, ali, e aqui embaixo vou colocar o outro para finalizar. Seria assim, este seria literalmente o carbono, tá? Então, Babson, não entendi, muito difícil, é a coisa mais horrível que eu já vi. Ó, ao invés do carbono ficar super bagunçado, que nem você tá vendo aqui, ó, embaixo, esses orbitais amarelo, azul, verde e vermelho, que correspondem a áreas que correm 4 elétrons, acabam se fundindo e todos fazem áreas iguais. Antes eram 4 áreas diferentes, agora são 4 regiões iguais. É só isso. Hibridação de orbitais é a fusão de orbitais. Era uma bolinha e depois não é mais. É uma outra forma, uma outra área, uma outra região. Certo? Então, para explicar para a criança, para o leigo, o que aconteceu aí? Tá vendo o roxinho ali? O roxinho, os 4 roxinhos, são resultados da fusão. Fusão entre a bolinha amarela e os bastões vermelho, azul e verde. Quando esses 4, essas 4 coisas, a bolinha amarela, o bastão azul, o vermelho e o verde, se integram, se fundem, se hibridizam, como a gente chama na química, eles geram aqueles 4 outros balõezinhos ali, roxos, que a gente chama justamente de orbitais híbridos. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui para você, tá? Deixa eu colocar aqui para ti, então, vou fazer uma foto para exportar. E daí eu já coloco ali para você, salvar imagem, coloco para você no seu card para você ter. Então todos esses 4 orbitais que eu falei para você acabam gerando esse carbono hibridizado, que é esse carbono aqui. Deixa eu recortar. Que parece uma flor assim, aqui parecem pétalas. Certo? Então, vou colocar aqui para ti, ó. Eles acabam se hibridizando e se transformando justamente nisso aqui. Então, esse é o carbono híbrido. Hibridizado. Híbridos. Tudo bem? Não entendi nada muito difícil? De novo, você está vendo uma bolinha amarela, um bastão verde, um bastão azul e um bastão vermelho. Esses bastões são espectros dos movimentos dos elétrons. Como o professor mostrou para você aqui, ó. Quando os elétrons se movem, eles geram esse espectro, esse vulto, essa imagem no espaço. Só que isso é gerado por elétrons se movimentando. Como os elétrons se movimentam muito próximos uns dos outros, ó, o amarelo se movimenta muito perto do vermelho, muito perto do azul, eles acabam se fundindo. E essa fusão gera outras regiões que são chamadas de regiões híbridas, como você pode ver aqui. Ó,
ele fica assim. Tá vendo? Ó, vou dar um play ali para você. Ele fica desse jeito. Então, esse é o carbono. Lá no meio você tem ali os elétrons do 1s2 e você tem os 4 orbitais híbridos do carbono. Certo? Então tá aí, queridos. Isso é hibridação. Vamos completar aqui a frase. O que é hibridação ou hibridização? Consiste na fusão de orbitais. Mas se a criança perguntar o que é orbital, como é que eu respondo? Bolinha amarela, bastãozinho azul, bastão verde, gerando novos orbitais. Orbitais. Ou seja, a fusão, a junção do verde com amarelo, vermelho e azul gerou esses 4 balõezinhos roxos. Ah, mas por que gerou 4? Porque eram 4 orbitais. Ó, o amarelo, 1, o azul, 2, o verde, 3 e o vermelho, 4. 4. Então, juntou, você tem que ter novos 4 orbitais. E aqueles são os orbitais híbridos do carbono. Então, como é que é o nome daquele orbital? Tem um nome? Tem. Como eles foram provenientes da fusão entre um orbital S e 3 orbitais P, desse jeito, tá vendo? Um S e 3 orbitais P, você tem um orbital híbrido do tipo 1S e 3P, sp3, sp3. Por isso que a gente chama isso de hibridização sp3. Porque é constituída por um orbital S, que é a bolinha amarela, esfera amarela, e 3 orbitais P. O bastão verde, o bastão azul e o bastão vermelho. A fusão de todos estes geram aqueles roxinhos ali. Certo?